Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português. E hoje eu venho dar mais uma dica de língua portuguesa para vocês, tá bom? No início da semana eu postei uma enquete, na verdade um teste, falando do texto narrativo com vocês. E hoje eu vou explicar melhor sobre esse texto. Deixa só o avião passar. Pronto. Gente, tem um texto mais antigo que eu vou até repostar aqui aqui não, né? Vou até repostar nos stories para vocês, que fala da diferença entre os gêneros textuais e os tipos textuais. Recomendo que vocês assistam, né? Ou vejam novamente, para vocês entenderem o que eu vou falar a partir de agora, porque o texto narrativo é um dos tipos textuais, tá bom? O tipo textual, de uma maneira sucinta, de uma maneira resumida, fala mais sobre a estrutura do texto, tá certo? Como é formado o esqueleto do meu texto. Tanto é que existem vários gêneros textuais que pertencem ao mesmo tipo textual. Por exemplo, dentro do tipo textual narrativo, nós podemos encontrar a fábula, que é um gênero textual, o conto, a crônica, o texto teatral, entre outros. Cada um desses que eu acabei de falar para vocês são textos narrativos, ou seja, o tipo textual deles é narrativo, mas o gênero textual é aquele que eu acabei de falar. Então, além das características que eu vou falar para vocês do texto narrativo que eles possuem em comum, eles também possuem características próprias do gênero, tá certo? O gênero fala mais, transmite mais a questão do objetivo daquele texto, tá certo? Ou seja, por exemplo, vamos lá. A fábula possui as características de um texto narrativo, beleza. Mas a fábula também, por se tratar esse texto se tratar do gênero fábula, o que é que acontece? Ele tem algumas características próprias, particulares do gênero fábula, que são, por exemplo, é um texto que fala usando animais, personagens que são animais, que assumem comportamentos humanos, né, que falam, que pensam e que agem como seres humanos. É um texto que traz uma lição de vida, né, um texto que traz uma moral, né? Isso aí e qual seria o objetivo da fábula? Trazer uma lição através de uma história mais leve, né? Então, esse é o objetivo da fábula. Quando eu vou para um conto, o objetivo já muda. Quando eu vou para uma crônica, o objetivo já muda, porque o objetivo trata-se do gênero textual e a estrutura, a forma como esse texto é organizado, o que tem, o que deixa de ter, de personagem se não tem, se tem travessão, se não tem, isso aí está relacionado ao tipo textual, ok? Pronto, baseado nisso já dá para entender um pouco a diferença entre tipo textual e gênero textual. Mas voltando para o nosso tipo textual narrativo. Todo texto narrativo tem como objetivo contar histórias. Narrar é contar, certo? Então, se é um texto que conta uma história, é um texto narrativo. E se conta história, tem que ter alguém que conta essa história. Então, pode ser o narrador, pode ser alguém que faz parte dessa história e que também conta essa história, que é chamado de narrador personagem. Normalmente, nesse tipo de texto, nesse tipo de história, o narrador ele conta a sua própria história, tá certo? E o texto é contado em primeira pessoa, tá certo? Também temos o narrador observador, ou seja, a gente percebe ao longo do texto que tem alguém que conta essa história pra gente, mas a gente não sabe quem é. A gente não identifica quem é essa pessoa. A gente só percebe que tem uma voz ali que conta essa história, mas quem é, a gente não sabe. É o narrador observador.
Rita, como é que eu vou saber disso? Além de você identificar que essa pessoa ela não participa da história, ela só conta, o texto é narrado em terceira pessoa, diferente do narrador observador, onde o texto é contado, narrado em primeira pessoa. E tem um narrador, tá certo? Que muita gente tem dificuldade de identificar, que é o narrador onisciente, tá? Esse narrador aparece muito em séries e filmes, mas pode aparecer também em livros, em textos, que é o narrador onisciente. Né? Por que onisciente? Porque alguém onisciente é alguém que sabe de tudo. Então, o narrador onisciente, assim como o observador, ele também não faz parte do texto. Por isso que ele é muito confundido com o observador por causa disso. Ele não faz parte do texto, ele também é narrado em terceira pessoa. Então, Rita, qual é a grande diferença? A grande diferença é que esse narrador, ele fala dos sentimentos e dos pensamentos dos personagens. Ele comenta a fundo sobre isso, tá? Então a gente percebe que é uma voz que conta a história e que fala dos pensamentos e sentimentos dos personagens com detalhes. É alguém que conhece o que se passa por dentro dos personagens, que está, por isso que tem o nome de onisciente, porque parece que está em todo lugar e que conhece tudo, até mesmo que se passa por dentro das pessoas. Ele vai trazer mais detalhes sobre essas pessoas, sobre esses personagens. Então, é preciso ter muito cuidado na hora de analisar. O observador, ele só vai contar, mas o onisciente, ele vai ser mais profundo, ele vai se aprofundar em cada personagem, principalmente nos principais, né? Nos protagonistas, que são os personagens principais, tá certo? Além disso, gente, dentro do texto narrativo, a gente também percebe o discurso direto e o discurso indireto, tá? Como é que funciona isso, o discurso direto e o discurso indireto? Existem histórias em que o narrador, ele conta tudo. Ele conta até mesmo que os personagens conversam, tá certo? Então, quando isso acontece, quando ele não dá espaço para os personagens dialogarem, o próprio narrador conta o que os personagens conversam, a gente chama isso de discurso indireto. Então, nesse texto, não tem travessão, tá? Porque travessão no início do parágrafo é para marcar que naquele parágrafo é a fala de algum personagem. Por isso que, se tiver 10 falas, as 10 falas precisam ter parágrafo, precisam ser parágrafo, tá? E precisam ter travessão no início, para marcar a fala de cada personagem. Então, se o discurso é indireto, isso não vai existir, porque é o narrador quem vai falar, tá? Mas, se o narrador conta a história e quando chega na parte do diálogo dos personagens, ele para de falar e ele simplesmente anuncia a fala desses personagens e deixa os personagens conversarem, o que é que acontece ali? A gente percebe o uso do discurso direto. Por que direto? Porque os personagens estão conversando, tá? Eles estão dialogando. E como é que a gente sabe disso, né? Como é marcado isso? Isso é marcado por causa do uso do travessão no início do parágrafo. Detalhe: quando você estiver escrevendo um texto narrativo, não se esqueça de, primeiramente, antes de botar o travessão, você dá o espaço do parágrafo normal, tá? Como se fosse um parágrafo comum, e só depois botar o travessão para começar a escrever, tá certo? Gente, então é isso. Tem as outras partes, tem os outros elementos do texto narrativo, mas eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Espero que tenha dado para vocês entenderem, tá bom? Curtam muito, compartilhem, tá? Digam para mim o que vocês entenderam, se vocês entenderam, se vocês estão gostando, e é isso, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!